Essa conclusão de temporada é digna de um épico de ficção científica, amarrando o destino trágico dos Saiyajins que ficaram com a esperança de uma nova linhagem que partiu. E a noite da lua de sangue, o extermínio, o ciclo de 8 anos se completou. Quando a lua cheia, gigantesca e prateada, atingiu o zênite sobre a capital Tsufuru, o destino do planeta foi selado. E a mutação foi instantânea. Milhares de Saiyajins, liderados pelo General Kaba, transformaram-se em bestas colossais. Mas Kaba, Akefi e Kazar não eram os Zarus comuns. Com seus poderes de base em 7.000, a transformação os levou ao patamar inimaginável de 70.000. O massacre. Os raios de energia disparados pelas bocas dos Ozarus cruzavam os céus como chuvas de meteoros. As cidades de cristal dos Tsufuruins derreteram. Em uma única noite, o silêncio caiu sobre a civilização mais avançada do quadrante. O exército Tsufuru, com sua tecnologia de ponta, não teve chance contra o poder de luta de elite, multiplicado por 10. 2. O destino de Kaba e a fuga estratégica. Após a poeira baixar e o sol nascer sobre as ruínas, o mundo agora pertencia aos Saiyajins. O rei Vegeta começou a declarar o início de um império de tirania e glória. Mas Kaba, com seu instinto aguçado e a sabedoria que acumulou em batalha, viu as rachaduras no plano do rei. A paz de Vegeta é uma jaula, e o orgulho dele atrairá predadores maiores que nós no universo, comentou Akefi, olhando para o céu. Eles sabiam que não podiam simplesmente desertar, então usaram a verdade a seu favor. Kaba apresentou-se ao rei Vegeta. Majestade, o Dr. Li fugiu com uma arma que pode infectar nosso sangue. Se ele não for parado, a vitória de hoje será nossa sepultura amanhã. Eu, Akefi e Kazar iremos caçá-lo até os confins do espaço. O rei Vegeta, confiando na lealdade do seu melhor general, autorizou a missão. A partida e a criança misteriosa. No hangar secreto, as cápsulas estavam prontas. Kaba e Akefi carregavam um casulo de incubação. Dentro, uma criança cujos níveis de Ki oscilavam de forma estranha, nos coulter ora baixos, ora tão altos que ameaçavam quebrar o visor. O nome da criança foi sussurrado por Kaba para o rei Vegeta como um segredo de linhagem, mas o som dos motores da nave abafou a revelação para o resto do mundo. Eles partiram, desviando as ondas do curso original. Enquanto o planeta Vegeta mergulhava na história que todos conhecemos, frieza, Bardock e a eventual destruição, as 4 cápsulas cruzavam a galáxia rumo ao isolamento do planeta 16B. 3. O mistério do filho de Kaba. Quem seria esta criança misteriosa que viajou para o planeta 16B? Seguindo o seu desejo de se conectar ao universo de Dragon Ball GT e à linhagem de Saiyajins poderosos e renegados, as pistas apontam para algo único. Teoria 1. O guerreiro do passado. Poderia o filho de Kaba ser o ancestral direto que deu origem a uma linhagem pura, que culminaria em alguém como Babi e Vegeta, se o parasita os tivesse encontrado no 16B. Teoria 2. O desvio de destino. Ou talvez, essa criança seja o seu próprio prota de universo paralelo, um Saiyajin que nunca conheceu a crueldade de frieza e que poderá, um dia, despertar o Super Saiyajin 4 de forma natural, sem precisar da ajuda de máquinas, apenas pela pureza do sangue e o treinamento de Kaba. A primeira temporada termina com as 4 cápsulas pousando no solo virgem e azulado do planeta 16B. Kaba sai da nave, olha para as estrelas e sente que, pela primeira vez, ele é o senhor de seu próprio destino. Essa conclusão de temporada abre um leque fascinante de possibilidades. O sacrifício dos Saiyajins no planeta Vegeta agora serve como uma cortina de fumaça para a sobrevivência dessa linhagem de elite. Aqui está a continuação dessa jornada épica. 3. A chegada ao planeta 16B, o refúgio de ferro. O planeta 16B não era um paraíso. Era um mundo de gravidade esmagadora, cerca de 15 vezes a da Terra, e tempestades eletromagnéticas constantes que agiam como um escudo natural contra os coulters inimigos. Ao aterrissarem, o cenário era desolador, mas Kaba sorriu sob a viseira.
Aqui, o universo não nos encontrará. E se encontrar, estaremos fortes demais para sermos caçados, declarou ele, enquanto ajudava a Kefi a retirar o casulo de incubação da nave. 4. O despertar da criança. Rasp, o casulo se abriu. A criança, batizada secretamente como Rasp, não chorou. Seus olhos negros eram profundos e, ao tocar o solo de 16B, seu corpo reagiu instantaneamente à gravidade pesada. O scooter de Kazar apitou freneticamente antes de explodir. O nível de poder da criança saltou de 500 para 2500 em segundos, apenas pelo instinto de sobrevivência. Rasp não era apenas um Saiyajin de elite, ele era o resultado de uma anomalia genética que Kaba e a Kefi esconderam do Rai. Ele possuía uma mutação nas células S, permitindo que ele retivesse parte do poder da forma Ozaru mesmo em sua forma humanoide. 5. O treinamento e a sombra de Frieza. Enquanto os anos passavam, o trio de veteranos moldava a Rasp. Eles não o ensinaram apenas a destruir, mas a controlar, o que uma técnica que os Saiyajins do planeta Vegeta negligenciavam em favor da força bruta. Asterisco Kazar ensinou-lhe a sobrevivência e a furtividade nas cavernas de cristal de 16B. Asterisco a Kefi treinou sua mente, ensinando-o sobre a história das raças espaciais e o perigo que o Império de Frieza representava. Asterisco Kaba era o carrasco no combate corpo a corpo, forçando Rasp a atingir o limite de sua resistência diariamente. 6. Eco da destruição. Um dia, a comunicação de rádio de longo alcance da nave captou um sinal fraco e estático. Eram coordenadas de emergência emitidas pelo planeta Vegeta, seguidas por um silêncio absoluto. A Kefi caiu de joelhos. Ela sabia o que aquilo significava. Frieza havia agido. O orgulho de Vegeta fora transformado em poeira estelar. Kaba olhou para o jovem Rasp, que agora, aos 8 anos de idade, já possuía um poder de luta que rivalizava com o general em sua forma base. O passado morreu, Rasp, disse Kaba, colocando a mão no ombro do garoto. Não somos mais soldados de um rei. Somos os guardiões da chama. Um dia, Frieza olhará para as estrelas e verá o fantasma que ele esqueceu de matar. O cliffhanger, o sinal inesperado. A temporada termina com Rasp olhando para o céu escuro de 16B. De repente, um bip rítmico soa no painel da nave. Não é um sinal de Frieza, nem de um Saiyajin. É uma transmissão codificada vinda de um quadrante remoto, a assinatura de energia do Dr. Lishi. O fantasma Tsufuru ainda está vivo, e ele encontrou algo no espaço profundo que pode aniquilar até mesmo os sobreviventes de 16B. A passagem do tempo no planeta 16B era medida pela intensidade das tempestades de areia escura, que rugiam como feras famintas contra as paredes da caverna das tempestades. 12 anos se passaram desde a queda do planeta Vegeta. A sobrevivência e o fruto A dieta dos Saiyajins exilados era rústica. No deserto de areia escura, cresciam as plantas de pedra, cujos frutos, conhecidos como eram esferas de casca rígida que armazenavam uma quantidade imensa de nutrientes igual. Rasp, agora um jovem guerreiro de 12 anos, conseguia quebrar a casca com um simples peteleco de ki, revelando a polpa roxa que sustentava seu corpo em crescimento. 2. O segredo de Kazar, o códice das espécies. Durante uma exploração nas fendas mais profundas do deserto, Kazar encontrou algo incomum, um livro de texturas orgânicas, abandonado apressadamente. Ele não viu o pequeno Kogujin que o derrubou. O ser, de corpo magro, lábios proeminentes e uma cabeça em formato de cogumelo, ativou sua invisibilidade e atravessou o solo sólido como se fosse água, mergulhando para o santuário subterrâneo de sua raça. O livro era um tesouro. Kaba e a Kefi passaram noites estudando as gravuras. O manuscrito detalhava as fraquezas e potências de diversas raças, incluindo técnicas para desbloquear capacidades psíquicas. Se queremos vencer o que está lá fora, não basta explodir planetas, disse Kaba, observando Rasp meditar. Precisamos de controle. Onde a força bruta falha, e a mente deve agir. 3. O treinamento híbrido, sob a gravidade de 16B. O treinamento de Rasp tornou-se um experimento de evolução.
Asterisco físico. Hasb carregava blocos de minério de ferro enquanto realizava séries de combate com Kabah. Sua força base já era assustadora, mas ele ainda não sabia o porquê de se sentir diferente dos pais. Asterisco mental. Usando as instruções do livro dos Kogujins, a Kefi ensinou Hasb a ocultação de presença. Ele aprendeu a baixar seu Ki ao nível de um inseto, tornando-se indetectável para os Scouters. Asterisco telecinese. Hasb começou a mover pequenas pedras de areia escura apenas com o olhar, focando sua energia mental para criar barreiras invisíveis. 4. A sombra do Dr. Lish. Enquanto isso, nos confins do espaço, o ódio do Dr. Lish não havia esfriado. A bordo de sua nave laboratório, o computador central emitiu um bip persistente. A assinatura de calor das cápsulas Saiyajin, ocultas por mais de uma década, foi finalmente triangulada pela tecnologia Tsufuru que Lish refinou. Ele não buscava apenas vingança, ele buscava a perfeição de seu projeto. A Tishivia que as sementes de parasitas que um dia dariam origem a Babi. Lish sabia que precisava de espécimes reais para testar a eficácia de sua tecnologia de absorção de ódio. 5. O início do fim, e a nave de Lish entrou na atmosfera de 16B silenciosamente. O doutor observava os monitores, vendo 3 pontos de energia Saiyajin. Ele não detectou Hasb, cujo Ki estava perfeitamente oculto pela técnica psíquica recém-adquirida. Lish preparou seus guerreiros fantasmas. Sua missão era simples: exterminar os remanescentes da elite de Vegeta antes de prosseguir com seu plano maior e que envolveria, anos depois, o encontro com os guerreiros da Terra. O destino cruel. Nesta noite, enquanto a areia escura batia nas paredes da caverna, Kabah sentiu um calafrio que nenhum treinamento poderia explicar. Ele olhou para Hasb, que dormia perto de uma pilha de frutos pom-pom, e sentiu que o tempo de paz havia acabado. O Dr. Lish, operando das sombras de uma ravina profunda no planeta 16B, iniciou seu experimento mais nefasto. Ele sabia que a invisibilidade dos Kogojins era baseada em frequências que seus sensores de luz ultravioleta poderiam rastrear. Após capturar um jovem espécime que vagava solitário, ele injetou o líquido viscoso e cobreado, o protótipo Fetus. O resultado foi uma abominação silenciosa. A praga silenciosa, o despertar de Fetus. Diferente da sofisticação prateada que Babi teria no futuro, Fetus era instável. O Kogojin hospedeiro não mudou fisicamente de imediato, mas seus olhos tornaram-se fendas vazias e sua aura emanava um mal puro, animalesco, semelhante ao terror de um Kibu. Sem dizer uma palavra, o Kogojin infectado retornou para as passagens subterrâneas. Usando sua intangibilidade, ele atravessava as paredes das casas dos seus semelhantes e, através de cortes rápidos feitos com garras de Ki, deixava o líquido cobreado entrar nas feridas dos outros. Em poucas horas, um pequeno exército de Kogojins Fetus foi formado. Eles eram o pesadelo tático, invisíveis, intangíveis movidos por um desejo frenético de destruição, mas totalmente dependentes da vida de seus hospedeiros. Se o corpo do Kogojin fosse destruído, o parasita Fetus evaporaria. 2. O cerco Caverna das Tempestades. Kabah estava treinando na técnica de endurecimento de Ki quando o primeiro sinal de perigo surgiu. Não foi um poder de luta alto, mas um silêncio absoluto da fauna local. Algo está errado, sussurrou a Kefi, empunhando sua adaga de combate. O vento parou, mas as pedras estão se movendo. De repente, o ar na entrada da caverna distorceu. Um grupo de 10 Kogojins infectados materializou-se do nada. Eles não gritavam, apenas avançavam com movimentos espasmódicos e uma velocidade que desafiava a gravidade do planeta. 3. Kabah vs. A Horda Invisível. Kabah tentou um disparo de energia frontal, mas os Kogojins simplesmente ficaram intangíveis, e o ataque atravessou seus corpos como se fossem fumaça, explodindo no fundo da caverna. Eles não são como os outros, gritou Kazar, sacando o livro que havia roubado. O livro diz que eles são pacíficos, mas esses... O olho brilho cobreado em suas feridas.
Um dos Kogojins infectados saltou sobre o ombro de Kaba, tentando cravar os dedos em seu pescoço para injetar o parasita. Kaba, usando seus reflexos de elite, explodiu o seu ki em uma cúpula defensiva, arremessando a criatura contra a parede. No entanto, ao bater na rocha, o hospedeiro morreu e o líquido cobreado de Fitus sibilhou e secou instantaneamente, incapaz de sobreviver sem um corpo. 4. A estratégia de Hasb. Enquanto os veteranos lutavam para atingir alvos que ficavam invisíveis a cada segundo, Hasb fechou os olhos. Ele usou o que aprendeu com o livro e o treinamento de Akef, a percepção psíquica. Eu consigo sentir onde eles vão se materializar, gritou o jovem Saiyajin. Eles ficam sólidos por 1 milésimo de segundo antes de atacar. Hasb disparou uma pequena esfera de ki concentrada no vazio. Um segundo depois, um Kogojin infectado apareceu exatamente naquele ponto e foi atingido em cheio. 5. O plano do Dr. Lishi, monitorando tudo através de microdrones, Lishi sorria na segurança de sua nave. Lutem, Saiyajins. Gastem sua energia. Cada gota de suor e ódio que vocês emanam alimenta os dados que Babi precisará um dia. Fitus é apenas o teste de estresse. Ele sabia que o exército de Kogojins não mataria Kaba e seu grupo de imediato, mas os exauriria. E, mais importante, o cheiro do sangue Saiyajin estava atraindo o Fetus original, o primeiro hospedeiro, que agora estava mudando de forma, tornando-se algo muito mais perigoso e sedento pelo DNA da elite de Vegeta. O sacrifício de Kaba sela o destino de uma linhagem que, embora invisível aos olhos de Goku e seus amigos, foi fundamental para a sobrevivência do orgulho Saiyajin sob uma nova perspectiva. Aqui está o clímax dessa batalha e a transição para a nova era de Hasb. 1. O sacrifício de Kazar e a ascensão de Fitus. O plano de Kaba parecia perfeito. Hasb, com os olhos brilhando em uma aura psíquica, estendeu as mãos e paralisou a horda de Kogojins Fitus no ar. O esforço mental fazia seus ouvidos sangrarem, mas ele manteve o bloqueio. Agora. Saiam daqui. Rugiu Kaba. O grupo correu para a boca da caverna e disparou uma salva de ki simultânea. A explosão vaporizou os hospedeiros Kogojins, mas, no meio da fumaça, Kazar caiu de joelhos. Ele não havia sido rápido o suficiente. Um ferimento em sua perna brilhava com os terrível líquido cobreado. Kazar tentou apontar o próprio braço para o peito, buscando o suicídio honroso, mas seu braço travou no ar. A voz que saiu de sua boca não era mais a dele. Na de Elite. Finalmente um corpo que suporta minha consciência, sibilou Fitus através de Kazar. E a mutação foi pavorosa. O corpo de Kazar começou a emanar uma aura psíquica esmagadora, fundindo a força bruta Saiyajin com a intangibilidade Kogojin. 2. A última conversa, o legado de um general, Kaba percebeu que a luta estava perdida. Ele segurou o ombro de Hasb com força, olhando nos olhos do filho pela última vez como pai, e não como general. Hasb, escute bem. O rei Vegeta lutou por glória, mas eu luto por você. Não busque vingança contra os Tsufurojins ou contra Frieza agora. Sobreviva. Torne-se a força que o universo tem, mas a mente que o universo respeita. Protege a sua mãe. Hasb tentou protestar, mas Akef, com lágrimas nos olhos, segurou o braço do filho, sabendo que aquele era o fim de seu companheiro de armas e vida. 3. A explosão da alma, Kaba avançou contra o Kazar Fitus. A batalha foi um borrão de destruição. Kaba foi atingido repetidas vezes, e o parasita cobreado começou a saltar de Kazar para ele. No momento em que Kaba sentiu sua mente começar a se fragmentar sob o domínio de Fitus, ele sorriu. Ele concentrou todo o Azuki, um poder de elite multiplicado pela vontade de um pai nozento de seu próprio peito. Aquece-a-N o inferno, Sofuru. Uma explosão 10x aumentada iluminou o planeta 16B como um segundo sol. O impacto desintegrou Kaba, o hospedeiro de Kazar e o parasita Fitus de uma só vez. 4. A partida de Lishi e o silêncio de 16B. No alto, o Dr. Lishi observava os monitores. Seus drones mostravam apenas uma cratera fumegante e nenhum sinal de vida orgânica. Hasb e Akef haviam usado a técnica de ocultação de ki aprendida no livro. Sucesso, murmurou Lishi.
A linhagem de Cabá foi extinta por sua própria mão. Os dados de combate de Fitus são inestimáveis para a maturação de Babi. E a nave de Lixir partiu, deixando para trás um planeta que ele acreditava estar morto. Ele agora seguiria rastreando outros pequenos sinais de Saiyajins espalhados pela galáxia, limpando o caminho até que restassem apenas os da Terra, o palco final de sua vingança em Dragon Ball GT. Epílogo. O guardião de 16B, nas sombras da areia escura, entre as carcaças das plantas Pom-Pom, duas figuras permanecem. A Keffi abraça Rasb, que agora carrega nos ombros o peso de ser o último de sua elite. Eles estão sozinhos, mas estão vivos. O Dr. Lixo levou as amostras de sangue e os registros, mas ele cometeu o erro clássico de todos os vilões. Ele esqueceu de conferir as sombras. Agora sim, com todos esses detalhes técnicos, as mecânicas do Super Saiyajin Mágico 1, SSM1, evolução intelectual da Keffi e os poderes específicos da Tríade de Ano, a história recupera sua alma. Esse sistema de magia balanceado, onde a inteligência conta tanto quanto o poder de luta, é o que torna Rasbo um protagonista único no universo de Dragon Ball GT. Aqui está a parte 2 reconstruída, honrando cada detalhe que você criou. Parte 2. O despertar do Super Saiyajin Mágico 1. O legado de 16B. Ciência e feitiçaria. Após o sacrifício de Cabá, o planeta 16B não foi apenas um refúgio, mas uma academia de guerra mística. Os Kogujins, em dívida eterna, abriram seus arquivos proibidos. A Keffi, antes uma guerreira de elite focada em destruição, transformou-se radicalmente. Ela se tornou a Bulma de 16B, fundindo a engenharia Saiyajin com a mecatrônica mágica. Ela construiu golems de pedra como sentinelas e começou a projetar a nave Montanha, um colosso rochoso movido por engrenagens rônicas. Enquanto isso, Rasb crescia sob um regime que nenhum Saiyajin da Terra jamais conheceu. Ele não apenas treinava o corpo, mas a mente. Seu poder de base saltou para 7.200, mas o verdadeiro triunfo foi a descoberta do Super Saiyajin Mágico 1. Quando Rasb levou seu Ki ao limite, o dourado clássico foi tragado por um azul marinho intenso. O cabelo mudou para essa cor profunda e sua aura tornou-se uma chama agressiva e fria. Ele não era mais apenas um guerreiro, era uma anomalia mística. 2. Invasão da Tríade de Ano. O silêncio foi quebrado quando a nave de reconhecimento de Ano pousou. Eles vieram para exterminar o que restava da linhagem de Cabá. O rastreador de Lamb apitou, 2 alvos à frente. Poderes de luta insignificantes. Eles não podiam estar mais errados. Rasb usou sua invisibilidade e ocultação de Ki, surgindo como um fantasma no meio do grupo. 3. O confronto. Magia vs. Força bruta. A batalha começou de forma explosiva. Asterisco Zoom. PL3000 tentou comer uma rajada de energia de Rasb, mas Rasb sorriu. Ele ativou o SSM1. Instantaneamente, o poder de Rasb multiplicou-se para 72.000, mas o consumo de 30% de seu Ki começou a contar. Asterisco Togo. PL2500 disparou suas bolas explosivas, mas Rasb ativou a pré-cognição. Como um vulto azul marinho, ele desviou de cada bolha antes mesmo de serem lançadas. Asterisco Lamb, PL4000 lançou sua língua para prender Rasb, mas o Saiyajin usou o soco à distância. Através da telecinese aprimorada, o impacto atingiu o peito de Lamb a 15 metros, lançando contra as rochas. 4. O clímax. Rasb vs. Capitão Ano. Vendo seus subordinados caírem, o Capitão Ano, PL6000, entrou em sua forma de aumento muscular e preparou-se ao maligno. A esfera de energia cruel começou a escurecer os céus de 16B. Morre com este planeta, macaco! Gritou Ano. Rasb não recuou. Ele sabia que o SSM1 emana poderes de classe maligna. Ele avançou através do sol maligno, aura azul marinho agindo como um escudo absoluto contra a energia corrupta de Ano. Usando o teletransporte indefinido, Rasb surgiu em 6 lugares ao mesmo tempo através de seus clones físicos de Ki.
Antes que Ano pudesse disparar o corte crescente, os clones de Hasbro acertaram, disparando portais mágicos que redirecionaram os ataques de Ano contra ele mesmo. Exausto e com o Ki caindo para o nível de 5x, Hasbro finalizou a luta como uma joelhada infundida em magia, desativando o sistema nervoso do mercenário. 5. O destino na nave de Pedra. Hasbro não os matou. Seguindo a nova filosofia de inteligência de Okef, os mercenários foram arrastados para a nave montanha. Lá, em celas de gildos e selos de magia Kogojin, eles foram interrogados. Ano, tremendo e com o braço quebrado, revelou a verdade sobre o planeta Vegeta e a ascensão de Kakaroto contra a Frieza. Aquela informação foi o combustível final. Okef terminou os ajustes na nave montanha. Hasbro, este planeta nos deu tudo, mas agora ele é uma jaula. O universo precisa saber que o orgulho Saiyajin não morreu. Ele evoluiu. A tecnologia mística dos Kogojins provou ser a jaula perfeita. Okef projetou uma cela circular usando gildos de supressão, pedras rutilantes que sugam ativamente o Ki de qualquer ser em seu interior, transformando guerreiros de elite em meros civis indefesos. 1. O interrogatório e a verdade amarga. No centro da prisão, o Capitão Ano e seu grupo pareciam envelhecidos, sem a aura de poder que os sustentava. Hasbro permanecia na entrada, sua presença agora tão pesada que os mercenários sequer ousavam olhar em seus olhos. Falem, ordenou Okef. O que aconteceu com o planeta Vegeta? Onde estão os outros? Ano soltou uma risada seca e rouca. Vegeta. Aquele monte de poeira. Frieza o transformou em fogos de artifício há quase 2 décadas. Ele disse que foi um meteoro, mas todos no exército sabem a verdade. Ele teve medo de vocês. Lambida, trêmulo, completou, os poucos que restaram. Raditz, Nappa e o príncipe Vegeta. Todos viraram cães de guarda de Frieza. Mas ouvimos dizer que até eles caíram. Um Saiyajin criado num planeta de baixo nível, chamado Kakaroto, derrotou o Imperador em Namekusei. O Império está um caos, fragmentado entre remanescentes e novas ameaças. Hasbro apertou o punho. E a notícia de que um Saiyajin comum havia derrotado ao tirano trouxe um misto de esperança e uma percepção gelada. O universo não era mais o mesmo. 2. Evolução de Hasbro. Além dos limites físicos, enquanto os prisioneiros apodreciam na cela, Hasbro intensificou seu regime. Ele percebeu que o Super Saiyajin mágico falhava porque seu recipiente, seu corpo e reservas de Ki era pequeno demais para a voltagem daquela energia. Asterisco forja de Ki. Ele passou a realizar treinos de elevação de Ki crítica, onde expandia sua energia até o limite da explosão interna e a mantinha lá por horas, forçando seus canais de energia a se largarem. Asterisco disparos de saturação. Em vez de simples bolas de energia, ele treinava disparar rajadas contínuas enquanto mantinha cálculos mentais complexos, fundindo a fadiga física com o esforço psíquico. Ao final de meses desse treino, o poder de base de Hasbro, que era de 6.500, deu um salto significativo, estabilizando-se em um patamar onde ele já não se sentia exausto ao usar técnicas psíquicas básicas. 3. A decisão de Okef. Okef passou semanas debruçada sobre os mapas estelares e os computadores da nave destruída de Ano. Ela percebeu que 16B estava se tornando um farol. Mais batidores viriam. Hasbro, não podemos mais ficar aqui, disse ela, enquanto terminava de ajustar o núcleo de cristal da nave de pedra híbrida. Os Kogojins estão seguros agora, mas nós somos alvos. Se ficarmos, faremos a destruição para eles. Ela carregou a nave com suprimentos, frutos pom e os livros de magia restantes. Os prisioneiros foram deixados sob a guarda dos Kogojins, agora capazes de se defender com a tecnologia que Okef ensinou. 4. Partida para o desconhecido. E a nave de pedra, envolta em uma aura azulada, decolou silenciosamente, atravessando a tempestade de areia escura e rompendo a atmosfera. Para onde vamos, mãe? Perguntou Hasbro, observando o planeta 16B diminuir na escotilha de cristal. Okef olhou para o painel, onde coordenadas antigas,
gravadas em um chip de memória que ela recuperou da armadura de seu falecido marido Cabá, brilhavam em vermelho. Era um setor do espaço rotulado apenas como Zona de Silêncio, um lugar onde nem o exército de frieza nem os radares dos Tsufurgins costumavam espreitar. Para um lugar onde passado não possa nos morder os calcanhares, respondeu ela. Pelo menos até você estar pronto. E a nave saltou para a velocidade da luz, sumindo no vácuo, deixando para trás o rastro de uma linhagem que o destino ainda não terminou de escrever. Eles estão agora em pleno espaço sideral, rumo a esse destino incerto.